Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 20, né? Dia de Zumbi dos Palmares, dia da consciência negra. Nós estamos aqui na nossa casa espírita, dia 20 de novembro, né? Para continuarmos os nossos estudos, como eu falei, o dia da consciência negra. E hoje nós vamos, nesse horário das 4 horas, estudar essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Hoje vamos começar a estudar o capítulo 18, que tem por título Desenvolvimento. Estou tomando aqui o meu chazinho de maçã com canela para acalmar os nervos. É muito bom. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, agradecendo por todas as bênçãos que nós temos recebido e rogar ao Pai que nos fortaleça, que nos ampare a cada dia. E também pedimos muito a Deus pelos nossos irmãos, né, que se encontram ainda um pouco desorientados, que todos possam encontrar o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho do amor, que todos possam organizar suas vidas da melhor maneira possível, para que a gente possa, né, cada um realizar o seu trabalho da melhor maneira possível e assim, né, podermos ter uma vida mais equilibrada. E sempre pedimos a Deus também que abençoe aqueles nossos irmãos que se encontram ainda em grandes dificuldades, são muitos, né? Em sofrimento, que eles possam ser amparados, que eles possam ter esclarecidos, fortalecidos, e que eles sempre busquem Jesus, porque Ele é o nosso guia, o nosso mestre, e esse evangelho que Ele vem nos apresentar, que são as notícias de Deus, é a nossa bússola. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, gente, vamos lá começar aqui o nosso estudo. Como eu falei, capítulo 18 do livro Diversidade dos Carismas. Desenvolvimento. O primeiro item desse capítulo 18 é muito interessante. O título é O Médio e o Artista. É o capítulo 1, chamado Desenvolvimento, item 1. E aqui no primeiro parágrafo, ele vai falar assim: o médium e o artista. Então, ele vai dizer isso. Ocorre-me com frequência, assim diz o nosso irmão Hermínio de Miranda, né? Ocorre-me com frequência comparar o médium a um artista. A começar, como é óbvio, pela sensibilidade mais aguda que a ambos caracteriza. Porque nós sabemos que o artista ele tem uma sensibilidade, né, mais aprofundada. Aí ele vai dizer aqui: não apenas o médium tem algo do artista, mas o artista tem muito do médium, pela sua faculdade de captar inspirações sutilíssimas em verdadeiros transes para desenvolvê-las posteriormente no trabalho. Então, o artista, né, tem aquela inspiração, e às vezes ele recebe aquela inspiração e ele guarda com ele. Quando ele vai desenvolver o trabalho, seja da pintura, seja da escrita, seja na escultura, na música, né? Na poesia, também no cinema, no teatro, ele coloca aquela inspiração na sua obra de arte. E até nisso, aí ele diz, né? Em verdadeiros trânsitos para desenvolvê-las posteriormente no trabalho sofrido da elaboração. E até nisso podemos observar as simetrias,
pois é no trabalho da interpretação e da tradução da mensagem mediúnica ou artística que se revela o bom médium ou bom artista, ou seja, no processo da comunicação. Por isso, tantos artistas sofrem ao contemplar a pobreza dos resultados obtidos da obra realizada em confronto com a beleza imaterial do original, tal como concebido na mente. Porque às vezes o artista, né, recebe aquela inspiração, né? Ele recebe aquela ideia, mas quando ele vai colocá-la em prática, através da pintura, da música, da literatura, da escultura, ele percebe que o que ele está apresentando não é igual ao que ele sentiu, a inspiração que ele teve. Ele percebe que a obra de arte que ele concluiu ficou aquém daquilo que veio na cabeça dele, né? Que ele captou. E que dificilmente o artista consegue retratar. Eu acho que só vi uma vez isso, que poderia considerar bem retratado, talvez, foi quando o Michelangelo, né, terminou de fazer foi uma escultura da estátua de Davi, que ele olhou para a estátua e falou, fala. Quer dizer, eu acho que ali, ele realmente conseguiu concretizar no mármore, que é de mármore, aquilo, a inspiração que veio. Porque ele mesmo se encantou com o que ele fez. Tanto que ele virou-se para a estátua e disse: fala, quer dizer, só faltava ela falar. Então, talvez ali ele tenha finalmente conseguido colocar na pedra aquilo que a inspiração que ele recebeu. E foi tão grande essa certeza que ele mandou a estátua falar, quer dizer, só faltava falar de tão perfeita que ele era. Quer dizer, ele fez essa avaliação do trabalho dele. E ele achou tão perfeito o que ele fez que ele disse: fala. Né? Então, mas é muito difícil isso. O artista, quando termina, ele olha e ele sente, tipo assim, faltou algo. Eu não consegui retratar. E talvez isso, de certa maneira, seja até bom. Que o artista, ao olhar, veja que faltou alguma coisa, porque isso dá a ele o quê? Aquela vontade de continuar e, quem sabe, conseguir realizar a perfeição. Porque se ele, sempre que fizer uma obra, achar que chegou ao ponto máximo, qual vai ser a motivação para a próxima obra de arte? Se ele já conseguiu a perfeição, né? Fica aquela coisa, eu não tenho mais o que buscar, porque eu já consegui tudo. Então é aquela sensação de que ainda falta alguma coisa que inspira o artista a continuar trabalhando em busca dessa perfeição, né? Porque normalmente com qualquer pessoa que gosta de fazer um bom trabalho, quando ele conclui, ele diz: eu ainda podia fazer melhor, né? Então, no próximo, ele vai buscar tentar fazer esse melhor, né? Então, ele diz aqui: é, não é fácil materializar em toda a sua pureza original, numa mensagem psicofônica ou psicográfica, o pensamento do espírito manifestante de elevada condição evolutiva. Então, um médium que dá uma comunicação, que recebe a inspiração ou o pensamento de um espírito de alta envergadura, não é fácil para ele, né? Como diz aqui Hermínio de Miranda, materializar em toda a sua pureza original numa mensagem psicofônica ou psicográfica, o pensamento do espírito manifestante eleva a condição evolutiva. Então, imagine um médium, né? Nós que estamos aqui na Terra, e quando eu falo isso, eu falo de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, de uma Ivone do Amaral Pereira,
quando um Divaldo precisava eh, da comunicação de uma Joana de Ângeles, quando o Chico precisava da comunicação de Emmanuel, né, de Madre Teresa d'Ávila, não era fácil para eles conseguirem traduzir com perfeição e com a pureza, né? Eu digo pureza, quer dizer, a originalidade daquele espírito. Porque se você pensar no Emmanuel, ele estava bem acima do Chico. Uma Joana de Ângeles, né? Bem acima do Divaldo. Uma Madre Teresa d'Ávila, muito acima do Chico. Tanto que eu tenho um DVD aqui, quem me deu há muitos anos atrás foi a Michelle, de presente de aniversário. Instruções daquele livro do Emmanuel, Instruções Psicofônicas. Foram uma gravação daquelas gravações de rolo, né? Quando o Chico recebeu essas mensagens, a preparação do Chico para receber uma mensagem de Teresa d'Ávila foi de meses, meses, para ele poder dar uma comunicação dela. Imagine o grau de elevação desse espírito. E acha que foi fácil para ele? Claro que não. Isso é um espírito de alta envergadura. Então, ele diz aqui, não é fácil materializar. Quer dizer, materializar é você dar psicofonia, escrever, né, através da psicografia, em toda a sua pureza original. Numa mensagem psicográfica, psicofônica ou psicográfica, o pensamento do espírito manifestante de elevada condição evolutiva. Não é fácil. Emmanuel, olha só, Emmanuel nos oferece uma ideia dessas dificuldades quando se viu ante a contingência de reproduzir em toscas palavras do vocabulário humano uma exortação do Cristo a um grupo de espíritos que acabavam de se libertar da carne após sofrimentos inauditos nos primeiros momentos do cristianismo nascente. Então, escreve ele para o Chico há 2000 anos. Eu vou trazer aqui a mensagem para a gente. Imagina o Chico não, desculpe, o Emmanuel, tendo que enviar através da psicografia do Chico. E para ele enviar, ele tinha que receber a mensagem. Jesus conversando com um grupo de espíritos que haviam acabado de morrer num circo romano. Esses espíritos desencarnam, vão para o plano espiritual, são recebidos por Jesus, e Jesus vai consolá-los com uma mensagem. E o Emmanuel teve que trazer essa mensagem através da psicografia ou psicofonia do Chico. A dificuldade de Emmanuel para encontrar palavras para reproduzir a mensagem de Jesus. Imagina. Então ele diz aqui, né? E isso foi comentado pelo Chico na época. Aí ele diz aqui, ó. É, Emmanuel nos oferece uma ideia dessas dificuldades quando se viu ante a contingência de reproduzir em toscas palavras do vocabulário humano uma exortação do Cristo a um grupo de espíritos que acabavam de se libertar da carne, após sofrimentos inauditos nos primeiros momentos do cristianismo na entende? Imagina a primeira emoção, né? A emoção. Depois buscar palavras para concretizar o pensamento de Jesus. Imagine, em palavras do nosso vocabulário, ele concretizar esse pensamento de Jesus. Então, eu trouxe, é porque ele colocou aqui um pedacinho, mas eu trouxe o texto maior para a gente. Vou compartilhar aqui. Quando eu conseguir compartilhar, por favor, me avisem, tá? O livro é Há 2000 anos, tá? Pronto, dá para ver. É há 2000 anos.
Depois de alguns dias de emoções suaves e carinhosas, todos os espíritos, deixa eu só ver, reunidos naquela paisagem luminosa, se preparavam para receber a visita do Senhor. Deixa eu só pegar o livro aqui em cima, só para mim ver que eu estou com o PDF, mas eu peguei o livro aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Então, eles aqui, né? Depois de alguns dias de emoções suaves e carinhosas, todos os espíritos reunidos naquela paisagem luminosa se prepararam para receber a visita do Senhor, como quando da sua divina presença na bucólica moldura da Galileia. Num dia de rara e indefinível beleza, em que uma claridade de cambiantes divinos entornava saboroso mel de alegria em todos os corações, descia o Cordeiro de Deus da esfera superior de suas glórias sublimes e, tomando a palavra naquele cenáculo de maravilhas, recordava as suas inesquecíveis pregações junto às águas tranquilas do pequeno mar da Galileia. De modo algum, diz Emmanuel, se poderia traduzir fielmente na terra a beleza nova da sua palavra eterna, substância de todo o amor, de toda a verdade, de toda a vida. Mas constitui para nós um dever, neste esforço, lembrar a sua ilimitada sabedoria, ousando, olha o que diz Emmanuel, ousando reproduzir imperfeitamente e de leve a essência de sua lição divina naquele momento inesquecível. Então, Emmanuel está falando aí da dificuldade que ele tinha para traduzir, para repetir para nós, né, as palavras de Jesus. Como é que ele conseguiria fazer isso? Né? Ali, vendo o mestre vir de encontro àquelas pessoas, ele assistindo aquilo tudo, como ele tomado de emoção, e ele diz aqui, né? Era um grande esforço para ele, né? Poder traduzir, trazer. E ele diz aqui, reproduzir perfeitamente e de leve a essência da sua lição divina naquele momento inesquecível. Figurava-se a todos os presentes a cópia fiel dos quadros graciosos e claros do Tiberíades. A palavra do mestre derramava-se no ádito das almas, quer dizer, dentro de cada alma, né? Então ele falava e essa palavra era como se ela penetrasse a alma das pessoas, com sonoridades profundas e misteriosas, enquanto de seus olhos vinha a mesma vibração de misericórdia e de serena majestade. Vinde a mim, dizia Jesus, vós todos que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e de verdade. Então, ele está falando para aquelas pessoas que haviam acabado de desencarnar, né? Sob grandes dores, grandes sofrimentos. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacugistes o pó das sandálias miseráveis da carne, dos sacrifícios purificadores da terra. Uma paz soberana vos aguarda para sempre, no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova. Porque não alimentastes outra aspiração do mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei
para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá da terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios, para consolidar-se nas almas, a doutrina da redação será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula no deserto do mar. Como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura vertida no silêncio de suas orações ou na dolorosa serenidade de sua amargura indizível. Soterrando o evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Então, ele está dizendo aqui, quando o homem, né, esse homem, tornar essa religião um templo ao materialismo, né? Quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Eu só vou voltar aqui um pouquinho, que é para ver se eu acho o título do capítulo, e se vocês quiserem depois ler, é o livro Há 2000 anos. Deixa eu ver aqui, se eu acho. Aqui deve estar para chegar aí. O título. Capítulo 6. Alvoradas do Reino do Senhor. Quem tiver o livro há 2000 anos, procura esse capítulo. Alvoradas do Reino do Senhor. Está na segunda parte. Capítulo 6, segunda parte do livro, né? Há 2000 anos. Capítulo 6, segunda parte. Então, vale a pena a gente reler isso. Porque Jesus ali, no livro Há 2000 anos, nessa segunda parte, capítulo 6, Alvorada do Reino do Senhor, ele fala, né? Isso já tem 2000 anos. Alvoradas do Reino do Senhor, capítulo 6 da segunda parte. Ele fala do que está acontecendo aí, do que aconteceu com o cristianismo, né? Com o evangelho. Esses pseudos religiosos, o que eles fizeram com o evangelho? Mas ele diz que, mesmo assim, com essa situação, esse eclipse, né? Ele nunca deixará de amar cada ovelha, né? Cada ovelha tresmalhada, né? Então, ele vai fechar assim, né? Esse trecho. Eu gostei muito desse final, quando ele vai dizer aqui, né? Deixa eu só pegar aqui esse trechinho, né? Que eu nunca deixarei de amar nenhuma dessas ovelhas tresmalhadas do reino do Senhor. Porque realmente, né? Essas ovelhas são aquelas ovelhas tresmalhadas. Porque ele sabe, né? Que mais cedo ou mais tarde, todas essas ovelhas perdidas, essas ovelhas rebeldes, né? Rebeldes, elas voltarão
voltarão. Elas voltarão. Então ele diz: quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. São aquelas mais rebeldes. Então, imagina aqui o Emmanuel tendo que colocar em palavras aquele momento que ele viveu ali. Esse momento de ver o Senhor, né? ter que traduzir toda aquela cena, que a gente sempre fala disso, né? O médium, ele vê tudo aquilo e depois aquela paisagem, aquela luminosidade, a beleza, a majestade de Jesus, a emoção do momento, as suas palavras, e tem que colocar isso tudo em palavras humanas. Por quê? Porque o espírito, ele capta o pensamento e depois ele tem que materializar isso, esse pensamento, e passar para o médium. Por isso que ele fala aqui, é difícil, né? É muito difícil. Ele diz aqui, não é fácil materializar, diz Hermínio, em toda a sua pureza original, numa mensagem psicofônica ou psicográfica, o pensamento do espírito manifestante de elevada condição evolutiva. E Emmanuel ali teve que fazer isso com Jesus, para depois passar para o Chico, que olha a dificuldade do Chico. Mas eu acho que o Chico conseguiu, né? Mostrar para a gente um pouco dessa beleza, dessa mensagem que Emmanuel recebeu de Jesus. Aí, continuando aqui, o experimentado espírito, ele está falando do Emmanuel. Experimentado espírito, que o Emmanuel tem da experiência, faz o possível para reproduzir o pensamento do Cristo. Gente, já imaginou? Emmanuel tendo que reproduzir o pensamento de Jesus. Então, o experimentado espírito faz o possível para reproduzir o pensamento do Cristo, mas está bem consciente de que a sua tradução é precária em face da grandeza do original. Então, Emmanuel, nesse momento, ele tem noção completa de que o que ele fez foi algo que ficou muito aquém da grandiosidade daquela mensagem. É como o artista que, ao contemplar um quadro vivo, de indescritível beleza e harmonia, só disponha de um pincel, uma tela e poucas tintas, com que não conseguirá reproduzir o que se vê. Imagine alguém tendo que pintar essa cena. Jesus conversando, passando essa mensagem para aqueles espíritos. O pintor vê a cena toda e depois, com o pincel e poucas tintas, de cores que ele nunca vai encontrar para reproduzir realmente as cores do original, tentar trazer aquela cena para a gente, né? Ou um compositor que, percebendo em exaltado estado de sensibilidade toda uma sintonia ou uma sonata, só disponha para reproduzi-la de 7 notas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Né? Toda uma sonata, né? E alguns recursos convencionais e simbólicos com os quais tem de trabalhar intensamente para fazê-los expressarem um pouco do muito que ele percebeu nos planos rarefeitos do pensamento. Também, como médium, o artista começa com manifestações esparsas de seu talento e seu gosto por esta ou aquela atividade. E como muitos médios, isso aqui é muito importante, gente, e como muitos médios,
ele deixa, às vezes, de atender ao chamamento ou vocação, abandonando sem cultivo faculdades que provavelmente tenha vindo programado para exercer na Terra. Então, ele está falando que, às vezes, o médium, quando ele está começando ali o trabalho dele, ele ou se empolga ou se encanta e ele acaba deixando de lado a sua verdadeira vocação, o seu verdadeiro chamamento para um tipo de faculdade. E vai buscar, às vezes, outra, que alguém disse, né, isso é tão bonito. Por exemplo, às vezes é um médium inspirado, um médium intuitivo, um médium do passe. Eu me lembro uma vez, né, que acho que foi um companheiro, né, ou o Chico conversando com o pessoal de uma casa, foi visitar uma casa espírita, e conversou, né, com o pessoal, fez uma palestra. Depois da palestra, ele fez várias psicografias, né? Fez também psicofonia. E, ao final da reunião, o pessoal ficou batendo papo ali. E tinha um senhor conversando com o Chico. E aí, o Chico, ao final do trabalho, ao final, quando ele já estava embora, foi conversar com esse senhor, gostou muito de ter conversado com o senhor, perguntou para ele: o senhor é trabalhador desta casa espírita? Aí o senhor disse: sou. Qual a atividade que o senhor desenvolve aqui? Aí o senhor disse assim: eu só aplico o passe. Entendeu? Eu só aplico o passe. Aí o Chico olhou para ele e disse: meu amigo, então o senhor tem a faculdade mais bela de todas, que é o aplicar o passe. Entendeu? Então o senhor disse para ele: eu só aplico o passe. Quer dizer, para esse senhor, a psicografia, a psicofonia, né? A mediunidade com o dom da fala, né? É o que atraía a atenção dele. Que talvez esse senhor, até se fosse possível, deixaria de lado o passe para desenvolver essa faculdade. Porque ele acha mais importante. E é o que ele diz aqui: deixando de lado, abandonando, sem cultivo a faculdade, que provavelmente tem a vocação. E ele falou para o Chico: eu só dou o passe. E o Chico: o senhor o senhor desenvolve a mais bela das faculdades, que é qual? Socorrer o próximo com a sua energia. Que coisa mais sublime que isso? Uma pessoa, né, necessitada, doente, desequilibrada espiritualmente, em agonia, recebe o passe, que é uma fluidoterapia, que é doação de energia de alguém, e se sente harmonizado. Isso não é mais importante do que você psicografar um livro? Claro que é, porque você está socorrendo o seu irmão, o seu próximo, aliviando a dor daquele irmão que está sofrendo. Que é coisa mais bonita, mais grandiosa que isso? E aí o Chico falou para ele: o senhor tem a faculdade mais bela, que é. Foi como uma vez o Chico visitou uma casa espírita também, muito pequenininha, muito simplesinha. E o companheiro que presidia a casa falou: Chico, aqui na nossa casa ela é muito pequena, não dá para desenvolver trabalhos mediúnicos. A gente tem o estudo, mas o único trabalho que a gente consegue realizar aqui é a evangelização infantil. O Chico olhou para ele: então sua casa tem tudo. Sua casa tem tudo! Porque se você desenvolve muito bem a evangelização das crianças, não precisa de mesa mediúnica, não é? Porque se todas as crianças forem evangelizadas, para que a mesa mediúnica do futuro? Não haverá espíritos perturbados, doentes, desequilibrados, egoístas.
porque você, né, inicia aquela evangelização com a criança, ela será do futuro um homem de bem. E não precisará das mesas mediúnicas. Ou alguém acha que o planejamento da espiritualidade é que as mesas mediúnicas sejam eternizadas. É claro que não. Elas existem porque existem os doentes. No momento que não houver mais doentes, para quê? Reunião de desobsessão. Não haverá espíritos obsidiados. Então, o Chico falou isso para mim. Se tem evangelização, tem tudo à sua casa. Tem tudo na sua casa. Então, o que ele fala aqui, que muitos, né, voltando ao livro do Diversidade dos Carismas, muitos médiuns, né? Ele diz, também como médium, o artista começa com manifestações esparsas. O médium começa, às vezes, tendo, vamos dizer assim, episódios de vários tipos de mediunidade, né? Com manifestações esparsas de seu talento e de seu gosto por esta ou aquela atividade. Como muitos médios, ele falou do artista, como muitos médios, ele deixa, às vezes, de atender ao chamamento ou vocação, abandonando sem cultivo faculdades que provavelmente tenha vindo programado para exercer na Terra. Lembra daquela história do Chico trabalhando com materialização? E se o Emmanuel não tivesse interferido e dito para o Chico, vamos parar com esse negócio aí, vamos parar com essas produções de materialização, vamos parar com isso. Agora você vai materializar livro. Talvez o Chico, até porque os amigos incentivavam, né? Ficasse ali, materializando o espírito e não se entregasse à psicografia, à psicofonia, deixando passar o tempo. Mas o Emmanuel, percebendo, foi lá e disse assim, olha, acabou, não há mais necessidade de continuar com isso aqui. Agora você vai materializar em livros. Então, ele diz aqui, e também, como os médiuns, se deseja realizar sua tarefa e quer fazê-la, bem precisa submeter-se ao aprendizado das técnicas correspondentes à disciplina, ao treinamento, à busca de informações, ao estudo teórico e prático, de tudo quanto possa oferecer algum interesse para aquilo que deseja fazer. Então, ele está dizendo que o médium, ele precisa ir atrás do estudo teórico e prático de tudo que, quanto possa, oferecer a ele algum interesse para aquilo que deseja fazer. Então, esse negócio, sou médium, sou médium. No passado, lá no início do século XIX, até os anos 50, 60, 70, desculpe, século XIX não, do século XX, né? 1960, 1970, não havia tantas casas espíritas desenvolvendo estudos. Porque o médium entrava naquela coisa da prática. Eu tenho prática. Então, não haviam esses cursos, médios procurando cursos para estudar. Uma vez, há muito tempo atrás, quando eu já era dirigente, né, da parte mediúnica lá da nossa casa espírita, e além disso, eu tinha uma mesa mediúnica. Então, eu fazia mensalmente reuniões com os doutrinadores, né? Porque nós tínhamos 7 mesas. Então, uma vez no mês, ou 2 no mês, eu reunia os doutrinadores para a gente trocar ideias, para a gente conversar, para eles darem o depoimento deles, traziam um texto, traziam um tema para a gente desenvolver. E eu sempre falei isso, vou morrer falando. Eu sempre fui aquela pessoa que preguei a defesa do estudo. Sempre, sempre. Em tudo que eu faço, em todos os cursos que eu dou, em todas as tarefas que eu realizei na minha casa
na Casa Espírita, como coordenadora de estudos, como dirigente de mesa mediúnica, como coordenadora da área mediúnica, como também já fui coordenadora na época, era, esqueci o nome agora, que era da área de educação, que também era, eu também já coordenei toda a área de educação, né? Departamento de educação. Primeiro eu comecei no departamento de educação, depois que eu fui para o departamento mediúnico. E eu sempre falava, trabalhador da casa espírita, seja médio ostensivo ou não, tem que estudar. Se você é espírita, você tem que estudar doutrina espírita. Se você, quando eu fui, a época que eu fui católica, né, quando eu fui católica, eu estudava os livros da religião católica. Me tornando espírita, eu comecei a estudar a doutrina, que eu acho absurdo. Eu acho, minha opinião. Quem não concorda, eu não tenho problema nenhum com isso. Quem achar que não é necessário estudar a doutrina espírita, sendo espírita, eu respeito, mas eu não concordo. Então, eu sempre digo: espírita tem que estudar a doutrina espírita. Médium tem que estudar mediunidade. Tem que estudar evangelho. Né? Tem que estudar a parte científica, ter noções. O espírita tem que ter uma certa cultura, mesmo que ele não tenha diplomas, nunca tenha feito a faculdade, mas existem livros, né? E você pode ter uma cultura geral. E os espíritos falam o tempo todo disso, né? Então você fala isso. E um dia um companheiro trabalhador da casa, ele era doutrinador, e eu sempre falava, repetia isso, repetia todas as reuniões. E um dia ele virou-se, na hora da reunião, e falou assim: Ah, Rossi, uma coisa que eu não concordo com você. Eu digo: Pode falar. Eu não vejo necessidade de tanto estudo assim. Você sempre fala isso. Tem que estudar, 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 estudar. Para quê? Eu sou doutrinador há tantos anos, não preciso estudar tanto assim. Eu olhei para ele e disse: Lamento, mas eu também não concordo com você. E continuarei pregando que o estudo. Então, como ele já era doutrinador há tantos anos, então ele achava que ele não precisava estudar mais, que ele já tinha estudado o suficiente. Eu sou espírito imortal, né? Então, e no meu atual nível evolutivo, eu não sei o suficiente. Eu não sei o suficiente. Até entendo se ele achar que tem. Tá? Então, é o que ele fala aqui. Ele fala aqui isso, né? É, ele fala aqui. E também como os médios, o músico como os médios, o artista como os médios, se deseja realizar sua tarefa e quer fazê-la bem, precisa submeter-se ao aprendizado das técnicas correspondentes à disciplina, ao treinamento. O músico, eu sou músico, né, de natureza, mas ele não tem que estudar música? Eu acho que tem. Eu acho que o músico, ele tem que estudar música, né? Tem que ir para a faculdade de música, inclusive a UFRJ tem, né? Tem que aprender música. O pintor, eu acho que ele tem que estudar sim, para aprender novas técnicas, aprimorar traços, não é? Então, para ele tem que estudar também, para aprimorar suas técnicas. Então, o que tem de cursos para músicos, para pintores, para escultores, artistas plásticos, tem que estudar sim, para refinar, não é? Refinar. Por exemplo, quando eu fiz a faculdade de História, nós tínhamos aula de História da Arte. Eu adorava, aula maravilhosa de História da Arte. Conheci a história de vários artistas. Então, um pintor, ele tem que conhecer Leonardo da Vinci, né? Miguel Ângelo, Van Gogh, que eu amo, adoro, minha paixão, né? Os impressionistas, aquela história, aquele maravilhoso. De vez em quando eu vou e volto e pego aquele filme, né? Que a gente vê como eles faziam, sem dinheiro, né? Eles misturavam, pegavam as flores das plantas, né? Amassavam, botavam água, misturavam até com terra, né? Para fazer novas cores,
para poderem pintar, porque eles não tinham dinheiro. Naquela época, você comprar tintas era caro. Só se o pintor tivesse um bom patrocinador ou viesse de uma família rica. Mas não era fácil para aqueles pintores conseguir tintas daquela época. Hoje você vai em qualquer loja, você compra tinta. É igual papel. Vai perguntar para a Ivone Pereira se ela tinha facilidade de ter papel para escrever as psicografias dela. Papel era muito caro. Hoje o pessoal joga, estraga papel. Mas naquela época, ela tinha que pegar aquele papel de embrulho, né? Esticar para poder, porque o papel branco, esse papel branco que a gente tem aí, que a gente imprime um monte de coisa, de xerox, que dá para a criança desenhar, era muito caro. Então, aqueles grandes pintores, que a maioria eram pobres, eles tinham que fabricar a sua própria, pegar pedra mineral, amassar, né? Para misturar com água, para poder ter uma tinta. Não era fácil a vida deles, não. Então, quando a gente vê esse filme, a gente vê, né, os detalhes da vida deles, como era. Um emprestava para o outro, ia trocando ali, né? Um emprestava, eu tenho essa cor, toma essa cor. A gente mistura. Tem uma história até de dois deles, que agora me fugiu o nome, um deles eu acho lindo, ele é chamado de o pintor das mulheres belas, mas na realidade elas não eram belas. Ele ia para os bordéis, pegava aquelas mulheres feias, maltratadas pela vida, e as pintava e colocava elas maravilhosas, fazia mulheres maravilhosas, né? É lindo, lindo isso. Então, ele e o outro companheiro, que era o outro grande pintor, eles iam pelas estradas, caminhando pelos matos, e eles iam pegando flores, frutinha, pedra, um trocando tinta com o outro, né? E faziam aquelas obras. A maioria deles morreu pobre, porque não conseguiam. Muitas vezes pintavam um quadro e davam para o outro, vendiam para o outro que assinava. Muitos quadros desses grandes pintores foram assinados por outros, porque eles faziam, às vezes, também quadros por encomenda. Por encomenda. Pintavam um quadro e vendiam. Aí o outro ia, assinava. E só hoje os grandes técnicos conseguem, percebendo a assinatura no quadro, e dizer: isso aqui não é de fulano de tal, não. Isso aqui é do outro. Porque eles existem pessoas especialistas em assinaturas de artistas de grandes pintores, né? Vocês sabem disso. E ao ver um quadro com uma assinatura, eles dizem: não, não, não. Esse quadro não é de Picasso, esse quadro não é de fulano, está assinado por ele, mas não é. Então, o artista ele tem que ter essa sede desse conhecimento. Né? Aí ele vai dizer aqui: mas uma simetria pode ser citada, tanto no artista como no médium. A estrutura é a mesma, ou seja, a sensibilidade. Mas as manifestações devem ser apenas acompanhadas, nunca forçadas, neste ou naquele sentido. Então, é como o artista, nada pode ser forçado. Eu me lembro aqui da esposa de Kardec. Ela também era uma pintora. Ela era uma pintora, né? Então, ela dava aula de arte nas escolas. E naquela época, a arte era aquela coisa, né, engessada, vamos dizer assim. As crianças aprendiam técnicas de pintura. Então, todo mundo tem que colocar, né, o, o traço assim, o traço assim, o traço assim, o traço assim. Então, não havia muito espaço para a inspiração. Então, as aulas de pintura, o professor botava um quadro ali,
no quadro, botava uma pintura assim exposta, todo mundo tem que reproduzir aquilo. Então, tinham que reproduzir, e era assim que era dada a aula. E esqueci o nome dela agora, esposa de Kardec. E ela fazia o quê? Ela dizia não, ela questionava a direção da escola. Não, tem que deixar que eles é, criem, né? Criem, né? Deem vazão à sua sensibilidade. Então, era para ela esse tipo de coisa. Ela tinha essas grandes dificuldades com aqueles, com a direção da escola, porque eles queriam que todo mundo fizesse os traços iguais. Agora, vamos imaginar os grandes amigos que eu falo aqui, Monet, né? Manet também, grandes impressionistas. Paul Cézanne, Degas, né? E Gauguin, Matisse, esses grandes, imagine Rodin, né? Se todos eles ficassem presos a esses traços, né? Mondrian, né? Quantos? Se eles ficassem presos a esses traços, seria da arte. Então, é, é preciso essa liberdade. Deixa eu só estou colocando aqui, um minutinho. Da mesma maneira, você não pode, de maneira nenhuma, né, ficar ali obrigando o médium a trabalhar da mesma forma. Nós lemos aqui no início desse livro, né, a história da Regina, essa médium, que ficou ali, né? A direção da casa espírita obrigava. Você tem que trabalhar assim, você tem que ser assim, você tem que fazer dessa maneira, porque a maneira que você faz não é certa. E ela chegou quase ao ponto de querer abandonar o trabalho por causa dessa obrigação de ficar ali seguindo aquelas regras impostas. Então, ele diz aqui, né? Tanto no artista como no médio, a estrutura é a mesma, ou seja, a sensibilidade, mas as manifestações devem ser apenas acompanhadas, nunca forçadas, neste ou naquele sentido. Como a água que desce das nascentes montanhosas, ela é que decide. A água é que decide o caminho que ela vai tomar. Normalmente, vocês já repararam? Normalmente, quando o homem deseja guiar a descida da água ou represar, acaba havendo um desastre. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando em Jacarepaguá houve uma grande enchente, haviam lá para dentro da Boiúna, uns sítios de gente muito rica, né? Então tinham as nascentes de água que desciam fazendo o seu trajeto natural. Muitos donos dessas grandes mansões desviaram esses córregos para formar nos seus sítios, das suas casas, piscinas naturais. Quando houve a tal enchente, que eles desviaram, que aquela água veio, grandes casas foram derrubadas. Talvez se eles deixassem a água descer o seu trajeto normal, essas casas não seriam afetadas, entendeu? Porque foram desviadas. Então, ele disse aqui, né? Como a água que desce das nascentes montanhosas, é ela a água que decide, pela lei básica da gravidade, que rumo seguir na direção do mar. Não adianta o médium forçar o desenvolvimento da psicografia se a sua condição está voltada para a doação magnética de energias através do passe magnético. Olha aí.
Se ele é um médium, né, do passe, mas eu quero psicografar, eu quero fazer psicofonia, e fica ali forçando, forçando. Não adianta, né? Ele diz aqui, não adianta o médium forçar. Ou alguém dizer, não, não, você tem tendência para psicografia. Fica aí escrevendo que você vai ser um Chico Xavier. Não adianta. Aí ele diz aqui, ou ficar anos a fio experimentando com a mediunidade dita de incorporação, que é a psicofonia, se está programado para a psicovidência ou para os fenômenos de efeitos físicos. Da mesma forma, o artista deve deixar que seus talentos encontrem seus próprios meios de expressão material. Então, o cara quer pintar. Eu quero pintar. Mas ele não tem o dom para a pintura. O máximo que ele vai fazer é aquela casinha, sabe, aquela pinturinha muito sem gracinha, ou então, no máximo, vai conseguir fazer, se bem que tem até umas bonitinhas, uma natureza morta. Vou fazer um prato com uma maçã e uma xícara. Tem até umas de grandes artistas, né? Mas aí você vê os detalhes extras. Mas é aquele cara, faça uma mesinha, né? A natureza morta, no passo da natureza morta. Nunca vai fazer uma pintura como um Monet, um Rembrandt, nunca vai chegar aí, né? Então, às vezes, o cara ficou anos a fio ali que eu quero fazer um Rembrandt, um Van Gogh. O Van Gogh desenhou um campo de trigo, meu Deus, que coisa mais simples. Eu também vou poder fazer um campo de trigo. Se o Van Gogh vê, por que eu não posso fazer um campo de trigo? Vai reproduzir o campo de trigo do Van Gogh, pelo amor de Deus. O nuance de cores, será que você vai conseguir aquilo? Então, ele diz aqui, né? Ou ficar anos a fio experimentando com a mediunidade dita de incorporação, se está programado para a psicovidência ou para os fenômenos de efeitos físicos. Da mesma forma, o artista deve deixar que seus talentos encontrem seus próprios meios de expressão material. Para que forçar o talento musical, por exemplo, se o desenho ou a pintura estão praticamente explodindo nele ou nela? Estava já escrito este capítulo do livro, o Hermínio está dizendo aqui, já estava escrito esse capítulo quando encontrei no livro de Colin Wilson, o nome do livro é Mistérios, quer dizer, Mistérios, conceitos semelhantes, colhidos em Brusler, segundo o qual não apenas médios e artistas se assemelham no nível mental e na sensibilidade, como podem e devem, segundo ele, ser treinados para desenvolver adequadamente suas faculdades. Então, olha só, ele diz aqui no livro de Colin, que é o livro Mistérios, conceitos semelhantes, colhidos em Brunner. Esse Brunner deve ser um escritor, então, que não é espírita, mas olha o que ele afirma que médios e artistas se assemelham no nível mental e na sensibilidade. Como aí ele coloca, como podem e devem, não é só podem, como podem e devem, segundo ele, ser treinados para desenvolver adequadamente suas faculdades. Então ele está querendo dizer o quê? Que os artistas, como médios que se assemelham, devem estudar a arte e a mediunidade. A mediunidade em todas as suas facetas e a arte em todas as suas facetas. Denise, você que pinta, eu sei que pinta, não estudou? Não fez o curso? Lembro lá na Estátua de Diba, né? Com aquele companheiro lá, você, o Menezes, Artista plástico. não é? É, com ateliê do artista plástico. Quantos Hilário anos Silva. com o Hilário você E estudou? fiquei uns 12 anos, acho. Exatamente. E aqui em Petrópolis, o Menezes também não estudava? Estudava Estudava? desenho para poder aperfeiçoar a perspectiva. Exatamente. E é assim. E é assim. Então, como ele disse aqui, né? Caso não saiba, a nossa companheira é uma grande pintora, tá? A Denise. Então, ela pinta lindos os quadros dela, né? Do Menezes também. Mas ela é mais tímida. Menezes espalha mais as pinturas dele. A Denise faz mais.
quietinha, né? Então, eles devem ser treinados. Além de ser pintora, ela é uma grande artesã. Costura, faz artesanato também maravilhosamente bem, né? Quanto a mim, tenho dificuldade. Quando eu pego uma agulha, é como se eu tivesse um tronco de árvore na mão. Não nasci para esse tipo de arte. O tipo de arte é outra. Então, ele diz: todos devem ser treinados, artistas e médiuns, para desenvolver adequadamente suas faculdades. E encerra. Outra observação pessoal posso oferecer, diz o Hermínio de Miranda, a propósito das conexões das faculdades artísticas e mediúnicas. No que me foi possível apurar, verifiquei que alguns excelentes médiuns de meu conhecimento foram, em passadas existências, não menos excelentes artistas, músicos, poetas, escultores ou pintores. Então, ele é um grande pesquisador, Hermínio. Quem não sabe, ele é um grande pesquisador. Então, ele descobriu isso, que atualmente grandes e excelentes médios, em reencarnações passadas, foram artistas. E bons artistas, como ele diz aqui. Até excelentes artistas. Músicos, poetas, escultores e pintores. Olha a sensibilidade aí. Né? Que a sensibilidade, a arte, ela pode ser desenvolvida em vários aspectos. Em vários aspectos. Então, um grande pintor numa encarnação pode ser, na outra, um musicista. Pode ser, na outra, um literato. Entendeu? A pessoa vai dizer, o que a pintura tem a ver com a literatura? É a arte, é a sensibilidade. Leon Denis, vê se você lembra, ele tem uns livros, né? Fala o nome daquele, um livro de Leon Denis, minha memória de vez em quando foge. Tenho É a Arte da Educação, arte, espiritismo, Arte e Espiritismo de Leon Denis, espiritismo na arte. Espiritismo na Arte, de Leon Denis, né? Denis. Então, ele tem esse livro, O outro é de Cristina. quem se interessa Esqueci. por esse assunto, procure esse livro, Também é sobre arte e espiritismo. Espiritismo na Arte. Muito bom esse livro. Ele fala sobre vários tipos de arte, né? Arquitetura, inclusive. Inclusive arquitetura. Então, né, quem gostar do assunto para a gente ver, como dentro da própria doutrina espírita, tem livros nessa área que a gente pode explorar, pode ler. E mesmo que não tenha tendências artísticas, mas você vai conhecer o tema. Isso é muito importante. E os espíritos falam sobre isso. Bem, gente, nós vamos encerrar aqui. Eu gostei muito da aula de hoje, do tema de hoje. Achei muito interessante, sabe? Muito interessante. Próxima aula hoje são 27. Item 2 do capítulo 17. Diversidade dos carismas. Diversidade dos carismas. Vai ser o nosso tema, né? Da próxima aula. Eu acredito que a gente deva conseguir até o final estudar o item 2 e o item 3 que fala do temperamento, né? O item 4 talvez a gente não consiga, porque ele já é muito grande, né? E tem um outro depois, lixo mental. Esse capítulo 17 é muito interessante. Então, item 2, diversidade dos carismas, fica para o dia 27 na nossa próxima aula. Então, a gente percebe como o Hermínio, né? Ele traz uma série de temas envolvendo a questão da mediunidade, né? E a gente pode fazer um apanhado muito bom. E também, como ele disse aqui, né, convidando o médium a estudar, a conhecer um pouco mais sobre a arte, tudo isso. Trabalhar a sua sensibilidade. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. E o Eu, artista também, né, Rose? artista também, Procurar também desenvolver essa parte de sensibilidade na mediunidade, vamos dizer assim. É exatamente. porque não deixa de ser. É um tipo de médium, né? Uhum. A inspiração que vem do alto, né? Então, quantas obras de arte, quantas são inspiradas?
Tem um cantor, até que eu gosto muito, ele canta um tipo, não é bem sertanejo, né? Mas é aquelas baladas. E ele fez uma música belíssima, belíssima. E ele é o. Ai, meu Deus, às vezes me foge o nome. E ele é muito amigo do Sérgio Reis. Então, ele foi à casa do Sérgio Reis, né? Almir, Almir Sater. Ele foi, ele disse que estava em casa e, de repente, ele sentiu aquela, aquela, aquela poesia entrando, né? Pegou um papel e ele disse que em 5 minutos ele escreveu. Foi para a casa do Sérgio Reis, aí pediu para o Sérgio Reis, olha, eu vou te apresentar uma letra, eu quero que você faça a música para mim. E mostrou a letra para o Sérgio Reis olhou a letra e disse assim. E na hora que o Sérgio Reis ele falou, eu vi a entrevista dos dois. O Sérgio Reis disse assim, quando começou a ler a letra, ele disse que o som para completar foi entrando na cabeça dele, sabe? A canção, porque uma música é feita de letra e música, né? Aí ele disse que aquela música veio entrar na cabeça dele. Imediatamente ele pegou o violão. E ele disse que uns 10 minutos antes, a esposa dele tinha dito, Sérgio, que ela tinha feito o almoço, um jantar, e eu, o Missato, ia jantar com eles. Sérgio, vem para a mesa. Ele disse assim, espera aí um pouquinho, que o Almissato vai me mostrar uma letra. Ela disse, demora não, ele, não, 10 minutinhos. Aí o Almissato mostrou a letra para ele, ele leu a letra. Quando ele leu a letra, ele disse que sentiu a música entrando. Ele pegou o violão e foi dedilhando. Quando ele acabou, em 5 minutos, ele olhou para essa letra, essa música tá boa, ele falou, perfeito. Aí a esposa dele chegou, vocês vão demorar muito? Ele, não, não, já acabamos de fazer a música. Ela, não acabou, tem 10 minutos que... Aí o Albuquerque falou, essa letra não fui eu que escrevi. Eu estava na minha casa, ele falou, eu não escrevi essa letra. Eu sei o que eu escrevi, eu escrevo, e essa eu não escrevi. Ela entrou. E quando eu cheguei lá, quando o Sérgio releu a letra, ele disse que a música também veio, a canção também veio. E ele encaixou e fez a música. Essa música, mais tarde, foi gravada pela Bethânia, que ligou para o Almissat e disse assim, Almissat, eu queria uma música sua para eu gravar. Ele falou, ih, agora eu não tenho nenhuma, porque eu só tenho uma que eu prometi para fulano de tal, que foi ele que vai cantar. Ela, deixa eu ouvir essa música. Ele, ó, não é para você, é para outra. Deixa eu ouvir. Quando ele cantou a música, ela disse, é minha. Aí ele, é minha, já vou gravar. E ela gravou, e essa música cantada por ela é uma coisa maravilhosa. Realmente você se percebe, não é uma música, é uma música celeste. Leste, vamos dizer assim, né? É isso aí. Maravilhosa. Eu vou ver se eu acho essa música e coloco. É linda. E ele falou, ele disse mesmo, gente, eu assinei como autor, mas essa música não fui eu que fiz, não, tá? Nem a letra, nem a música. Nem o Sérgio Reis já falou, não, eu também não fiz a música. Veio de alguém, mas que não foi minha. Ele falou, não foi minha. Fala, Denise. Ih, esqueci. Ai, meu Deus. Então, gente, tem essas coisas que surgem e que você sabe diferenciar o que é seu e o que não é seu. Então, essa música foi um presente para ele, um presente para todos nós, que a música é belíssima, belíssima. Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estudo, por esses presentes que a gente recebe, né? Às vezes é um texto, às vezes é um livro que nos encanta. Hoje, ó, eu já pensando no estudo do As Curas de Jesus, que vai começar o ano que vem, eu achei um livro, li o capítulo que eu disse, esse capítulo vai ser a abertura da aula, porque eu achei que, sabe? Então, são essas coisas, né, que a espiritualidade mostra para a gente e que são coisas maravilhosas, né? E só quem conhece um pouco de doutrina sabe como os amigos espirituais nos ajudam nesse trabalho, né? Que é de divulgação do Evangelho. E que é o nosso trabalho buscando o nosso aprimoramento espiritual. Porque a cada momentinho, né, que a gente caminha, é mais um tijolinho na nossa obra, né? Que é essa obra da nossa construção, da nosso aprimoramento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, tá bom? 5h30, começamos com Luz do Mundo, de
Amélia Rodrigues, outra obra maravilhosa, né? Que a Amélia é uma poetisa, é a poetisa do Evangelho, como dizem os amigos espirituais, a poetisa do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe.